Olá pessoal, mais uma semana de reflexão, né? Que a gente possa, nesse momento, poder encontrar um pouco mais de luz, de experiência, de conhecimento e despertar do grande sono. É curioso, né? Quando a gente vê. Só um detalhezinho, essa imagem que estão falando que é coisa do demônio é uma madeira, isso aqui é para colocar na frente do escritório que eu usava. E às vezes eu atendo algum cliente na minha residência, muito raro, que é símbolo da advocacia, viu gente? Não tem nada de. Esses dias falaram que era o diabo, aí já começa a falar dos maçons, né? Pessoal bem pancada mesmo, né? Então eu queria comentar com vocês como é triste, né? Você passar pela rua, você vê aquela pessoa que você sabe que te despreza porque descobriu ou sabe que você saiu da congregação, então aquela pessoa tem aquele ar de arrogância, aquela segurança, né? De fazer aquele julgamento íntimo. E as pessoas são tão dissimuladas que elas não assumem que elas fazem o julgamento de quem saiu da congregação, e você percebe uma falsa segurança, um falso poder que a pessoa desenvolve dentro de si, acreditando que ela está segura dentro da graça CCB. Como é triste, né? Esse estado mental. Como é difícil a libertação desta seita, uma das seitas mais tenebrosas que já passou pelo planeta Terra, gente. Olha, eu vou falar para vocês qual é o preço da salvação, mas existem várias variações, tá? Uns vendem mais caro, outros vendem mais barato. A graça da CCB é vendida na congregação a peso de ouro. O que é ouro? O ouro é a tua vida. É um sacrifício da tua vida que você tem que fazer para poder alcançar uma felicidade depois que você descer a sepultura, depois que você foi incinerado, depois que você for carbonizado no fogo, ou você ficar ossos, né? Ficar o teu féretro, né? Estiver na sepultura, aí você vai. Aí você vai, mas você não crê. A questão não é crer. A questão é apostar a sua vida como uma loteria. Ou vender a sua vida por 25 barras de ouro, por 25 quilos de ouro. E aqui é uma forma só de falar. E eu tenho certeza que o preço vai aumentar, porque na reforma todos são ilustres. Não existe líder. Ah, nós seguimos o irmão Adão ou tal irmão. Não. Na reforma não tem seguidores, não tem líderes. Todos são luzes. Todos que estão aqui comigo nesse trabalho são luzes. Todos têm uma luz para brilhar. Uns não querem, estão se fortalecendo, outros já estão brilhando. E aqui o brilha mais e mais não é um terno, um rosto sem barba. O brilha mais e mais é uma iluminação da consciência, da luz que resplandece sobre você lá dentro, né? Sem tapinha nas costas, sem tapinha no ombro, né? Sem beijinho no rosto, sem pedacinho de pão de joelho, sem receber elogiozinho, servinha de Deus, né? Sem plateia, né? Essa reforma muitos não querem, né? As pessoas brilham mais e mais para mostrar a sua luz para o mundo e acabam sendo verdadeiras trevas, né? Diante do abuso emocional das piores seitas que usam da religião para poder desenvolver seus sentimentos mais nefastos. Nós temos hoje no Brasil, em alguns países, especialmente na América do Sul, alguns grupos, algumas comunidades de burguesia intelectual da baixa escória, que são pessoas que não gostam de estudar,
são pessoas que gostariam de ter poderes mágicos, mas não têm. São pessoas que estão sem nenhum significado nas suas próprias vidas, a não ser alguns que têm a família, mas são pessoas que não têm um significado próprio de existência, não se encontraram, então estão na baixa escória da intelectualidade da falsa burguesia cristã, que dominou os tempos pré-medievais com a escravidão das pessoas, com a escravidão intelectual. As pessoas não sabiam ler e escrever, então eles desenhavam aquelas imagens, aqueles brinquedos, né? Naquela época era como um brinquedo, que nem uma criança, ele não tem como viver a vida real. Então ele monta aquele mundinho de bonecos, né? Tem os bonecos, tem os carrinhos, aí pega o carrinho, empurra o carrinho. Ele quer ver, ele quer ter poder sobre o mundo. A mulher, a mocinha, ela quer ter poder sobre o lar, então ela põe uma boneca, põe um fogãozinho, né? São bonecos, né? Esses bonecos, eles brincam, né? Então a mesma coisa é essa baixa escória intelectual cristã que está à margem da sociedade. São pessoas que não respeitam leis brasileiras e são pessoas tão inseguras e tão assim, tão fracas, né? Tão pobres de espírito, que elas tentam usar, já que não tem poder nenhum, usar dos milagres bíblicos para afetar a mente dos seus seguidores e serem tratados como homens de Deus, né? Porque nesse clã nefasto eclesiástico não há espaço para mulheres ensinar. É o que nós temos na mais baixa escória da sociedade brasileira, é essa pequena burguesia de nepotistas que se apropriaram não só da congregação, mas de outras denominações. Uns colocaram toda a sua família, como a igreja pentecostal Deus é Amor. A diretoria está na família dos Mirandas, né? E lá é um nepotismo familiar, né? E aqui na congregação também é um nepotismo familiar, só que o sistema de administração é outro. Então, poder na congregação é ministério. Por quê? Quem tem ministério de verdade na congregação é ancião. O resto é só um disfarce para dizer que não é tão egoísta assim, mas é mentira. A única pessoa que manda de verdade na congregação é o ministério que matou Jesus. Essa missão é tão cruel que nem o diabo na Bíblia quis matar Jesus, sabe? Ele tentou Jesus, né? Naquela passagem lá, que vocês colocaram lá, que diz que Deus não pode ser tentado. Vocês colocou que Jesus foi tentado, então a gente não sabe do que vocês estão falando, mas tudo bem. Né? Não vou aqui discutir a cor da Lula Lelé. Vocês querem viver isso, né? Que as pessoas resplandecerem em montanhas, tudo bem. Para mim não faz sentido isso. Para mim o que faz sentido são ensinamentos extratemporais. Então essa baixa escória, eles pegam esses milagres bíblicos e fazem promessa para as pessoas que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas aqueles milagres. Aquelas passagens que Deus vai matar, que Deus vai destruir. Esses dias uma pessoa desequilibrada, que vocês chamam de ancião, falou que Deus vai cercar os críticos, o que vai, inclusive o respeitável Bruno Dedrich comentou, eu não sei se outros também comentaram, que ele colocou lá um vídeo que chega berrando, chega como se estivesse na casa dele, gritando com a mulher, com filhos, com funcionários, né? Tem muito disso. Uma pessoa que não tem expressão nenhuma, né? Que não tem calibre emocional. Então ele apela aos berros, né? Quando a pessoa começa a berrar no púlpito, é que ela já descambou, já chegou num patamar de inferioridade emocional muito grande. A sua baixa estima é muito elevada. Sua baixa estima é muito elevada. Então ele grita, ele berra, ele consegue alguns clamores de algumas pessoas embriagadas da orgia espiritual, que na realidade não tem espiritual, é intelectual, e aquelas pessoas gritando, tá? Ele faz aquele olho estragalhado, assim, né? Aquela cara daquele ser tenebroso que vai matar pessoas. Ele grita e as pessoas pulando, gritando, falando que Deus vai matar, porque são pessoas da baixa escória. Pessoas da baixa escória, da burguesia intelectual, do mais nocivo, da mais nociva camada da baixa sociedade. Que baixa sociedade não é quem é pobre, baixa sociedade é quem usa o nome de Deus para ameaçar pessoas, iludibriar pessoas em nome de Deus, vender os milagres bíblicos, que se você vender a tua vida pelo preço de ouro, você vai receber uma felicidade eternamente, sem precisar trabalhar, sem precisar estudar,
uma calmaria constante, né? Que vocês inventaram isso. Engraçado que no Apocalipse, só que a gente vai ficar calminho, deitadinho na rede, cantando hino, né? Não vai fazer nada. Jesus não falou nada disso. Jesus Cristo falou: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu trabalho e meu Pai também trabalha. Quer dizer, para Jesus Cristo, a eternidade é lugar de trabalhar. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Quer dizer, tanto que o Espírito de Cristo que ilumina, né, as melhores religiões, que Jesus é respeitado em várias religiões, ele é debatido também em comunidades ateístas, como se não tivesse existido. De qualquer maneira, é uma escolha, né? Quem quer crer, quem não quer crer, mas a gente aqui debate esses ensinamentos de Jesus, aqueles que estão ali. Meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então, quer dizer, para Jesus Cristo, o mundo espiritual é trabalhar. Para trabalhar, tem que estudar. Então, para Jesus é trabalhar, estudar, desenvolver, criar coisas novas, né? Viver uma vida útil, uma vida de trabalho, de prosperidade. Para vocês ir para o céu é Apocalipse, né? Aquele Apocalipse que é um livro falso. Vocês podem ver lá no Sabino, né? O professor Sabino, ele já explicou que é um livro falso. E o legal é que tem pessoas que estão combatendo a Bíblia que não são ateus, né? Para vocês, quem combate a Bíblia é ateu. Nós não podemos crer em Deus, uma espiritualidade que não seja ser escravizado pelos livros da Igreja Católica, que é a Bíblia Sagrada. Sagrado para vocês. Enfim, dada essa introdução, para essas pessoas de baixa qualidade moral na acepção eclesiástica da palavra, pessoas que caçam o direito das pessoas, pessoas que ameaçam Deus destruir outras pessoas, porque não tem dignidade de justificar o que é indefensável. Nepotismo, discriminação, julgamento para a pessoa sem estar acompanhada de advogados, discriminação da mulher, discriminação de outras religiões, né? Imposição e violência contra a mulher, de imposição de roupas, cortes de cabelo, proibição de joias, proibição de externar o seu lado cultural, o seu conhecimento por ser do sexo feminino. Então, essa mais baixa escória possível não há. E ela desce mais um pouco, ela ultrapassa as profundezas do inferno nazista, porque no nazismo, no Estado nazista alemão que foi extirpado, embora tenha uns remanescentes, quem trabalhava para o sistema, né, estava trabalhando para o Estado. Então ele tinha aquele exército, né, para destruir. Eles eram unidos para destruir. Da congregação, vocês são unidos para destruir, mas o próprio Estado destrói vocês. Né? A congregação chama vocês de inútil, vocês não têm direito a nada, que vocês são um bando de merda. Você não tem direito a nada e é inútil, ou seja, é o princípio da imprestabilidade. Né? Eu sei que alguém vai ouvir essa palavra e vai dar risada. É o princípio da imprestabilidade. Né? Deus é tudo, eu não sou nada. Toda honra e toda glória para Deus. Eu não tenho glória nenhuma, eu não tenho mérito de passar num concurso, que quem passou não foi porque eu sou estudioso, mas porque Deus me deu sabedoria, deu para mim, não deu para o outro, entendeu? Essa visão distorcida, zoroastrista, de eu contra o mal. Não é que nem Jesus falou, fazer o bem. Jesus mandou fazer o bem. Jesus não falou, né, para combater o mal. Se tem algum mal a ser combatido, é dentro de nós. E a doutrina Zoroastro, que a congregação fez esse coquetel, ela ensina você a combater inimigo, brigar com o inimigo tá rindo da tua cara, ele tá te correndo, você vai pôr a mão na maçaneta, ele vai correr. Essas brincadeiras de criança, né? Dessas pessoas que estão escravizadas nessa burguesia nefasta da baixa escória da sociedade brasileira. Feitas essas apresentações, quero comentar com você. Sempre falo ao final do vídeo que você pagará um alto preço pela sua incompreensão. E o preço a ser pago para a salvação da congregação é você pagar com a tua própria vida. Eu vou citar 25 quilos de ouro, quer dizer, cada quilo é um sacrifício, é o preço que você paga. Dai de graça o que recebeis de graça, Jesus falou. A congregação ela se orgulha de dizer, os nossos líderes não recebem salário. Então, hoje nós vamos derrubar isso. Na congregação, o ancião não recebe salário, mas a sua salvação você paga com a tua própria vida. Você está disposto a pagar o preço de mascarar a realidade? De quando perguntarem para você, está tudo bem? E você está na merda? Porque o que mais você vê de gente da congregação é a gente estar na merda. É muito raro você ver uma pessoa que está bem. Não tem dinheiro para pagar advogado, quer tudo de graça. Raros são os que procuram um advogado e estão dispostos para pagar o preço. Não tem dinheiro para pagar nada. Não tem dinheiro para pagar uma consulta.
A maioria, muita gente procurando advogado do Estado, doentes, não cura, só fica falando que vai curar, não cura nada. A vida tá sempre quebrada, sempre chorando, sempre perseguido, sempre depressivo. E aí quando as pessoas perguntam para você está bem? Pô, pela graça de Deus eu estou bem. Por quê? Para que a congregação aumente o seu status social de que supostamente quem está lá está bem. Vocês são usados para... Vocês são verdadeiros poliflores da igreja, para que eles lustrem aquele necrotério cristão. É que são aquelas coisas de, sabe, esqueci, me fugiu, coisa caiado, né? Como é que é? Caiado, vocês falam caiado. Pensa que passou cal, né? Túmulo caiado, sei lá. Inventa esses termos idiotas de vocês aí. Ele fala, tá no caixão. Tem túmulo não. A maioria dos crentes é enterrado, muitos crentes da congregação são enterrados em caixão da prefeitura, de madeira, porque estão sempre quebrados. A maioria absoluta está quebrada, com raras exceções. E quando a pessoa está bem, é porque Deus abençoou. Quando a pessoa está mal, é porque Deus está provando. Então, quer dizer, Deus está abençoando também. Se a pessoa sair da congregação e ele ficar super bem, super próspero, é o diabo que abençoou. E se ele ficar mal, é o diabo que destruiu. Então, são pessoas que estão, né, embriagadas. Estão numa verdadeira orgia, não conseguem entender o que está acontecendo, né? Só se ouve gemidos inexprimíveis, ninguém entende nada. Está disposto a mascarar a tua realidade? Porque é assim que você vai viver. Você está disposto... É que eu anotei aqui, eu não costumo anotar, mas eu tive que anotar quem são, eu não quero perder o ritmo aqui. Pagar o preço de acreditar que a ausência do salário garante integridade. Você está disposto a pagar esse preço? De acreditar que o fato do ancião não ter salário, isso garante a integridade dele? Então, ele não recebe salário, mas o ancião não é um presbítero, na acepção eclesiástica da palavra, não é uma pessoa íntegra. Porque eles ficaram, até o tempo da internet, escondendo os tópicos e falavam que era por revelação. Eu, em 2001, comecei a pregar a reforma e falei que era mentira, e vocês me trataram como filho do diabo. E agora, com o advento do terreno do diabo, que é a internet para vocês viram que nos tópicos que na realidade não é por revelação. Tem o tópico que foi escancarado, que quando o ancião for apresentar alguém para o ministério, ele foi indicar que não indique parente. Só que na revelação ele indica quem ele quer. Se ele vai indicar um amigo, puxa-saco, empresário, churrasquento ou parente. Por isso tem nepotismo. Eu pergunto, isso é integridade? Não tem salário, mas tem integridade? Não tem salário, mas tem transparência com as coletas? Não tem, porque você só ouve números finais, vocês ouvem por aclamação, falam amém uma vez por ano, naquele balanço que faz do braço, mas vocês não sabem o que aconteceu com o dinheiro, vocês não têm contato, não pode nem entrar no braço, vocês não podem ter segurança armado, para vocês lá, vocês não podem entrar. Está disposto a pagar esse preço? Já são 2 quilos, hein? Pois então, está disposto a pagar o preço de julgar sem conhecimento adequado? Você está disposto a aprender? Você vai aprender isso. É um preço a ser pago. Você vai aprender e vai ser domesticado como um cão, né? A acreditar em julgar sem conhecimento adequado. Por exemplo, você vai julgar o homossexual, que é do inferno, que Moisés no Velho Testamento falou que homossexual Deus não gosta, né? Então, aí eles pegam Moisés. Aí eles fazem um coquetel, pega Zoroastro, pega Jesus, pega um pouco de Paulo, né? Que Jesus tem uma doutrina de discípulos, Paulo tem a doutrina de ministério. A doutrina de Paulo não é a doutrina de Jesus. 99% do cristianismo segue Paulo porque o cristianismo, o fundador do cristianismo não é Jesus, o fundador do cristianismo é Paulo. Sempre falei aqui para vocês sempre me chamaram de filho do diabo. Hoje eu vejo que ser chamado de filho do diabo por uma pessoa da congregação é um momento de alegria. Deus me livre de ser admirado por essa raça de víboras, na acepção eclesiástica da palavra. Está disposto a julgar como um falso todas as igrejas que você nunca frequentou? Chamar de idólatra os católicos que acreditam em Jesus, sem conhecer a doutrina? Chamar as doutrinas de falsas sem conhecer? Julgar a vida dos outros que divorciou? Você não sabe por que aquela mulher, aquele homem divorciou, mas você acredita que dependendo da sentença do ministério, foi adultério ou não? É isso que você quer aprender? Está disposto a aprender
pagar o preço de se submeter às interpretações dos líderes nepotistas? O líder nepotista, ele tem uma interpretação bíblica da cabeça dele. Na realidade, cada ancião pensa de um jeito. A maioria pensa igual de um jeito e a outra parte pensa de outro. Então você vai você tem que pagar esse preço, você vai ter que crer naquilo que eles falam que é certo. Só que eles são nepotistas. Nepotista é uma prática imoral. E eles dizem que vai na igreja, você vai aprender isso. Você vai dizer que você vai na igreja, o que é bom você pega, o que é ruim você descarta. Ou seja, você trabalha com o diabo e com Jesus juntos. Vocês colocaram nesse restaurante eclesiástico Jesus e o diabo de garçom. Um serve merda, outro serve caviar. O que é bom eu pego Jesus, o que é do diabo, né? Quer dizer, nesse restaurante eclesiástico, nós temos Jesus e o diabo trabalhando juntos. É trevas com comunhão com a luz. Essa é a doutrina de vocês. Você está disposto a se sentir bem assim? É assim que você vai ficar quando o seu estado mental for alterado. Está disposto a pagar o preço de adotar uma postura hipócrita? Você vai aprender a ser hipócrita. Tem muita gente que já está pagando esse preço. É um preço que você vai pagar. Por quê? Ser hipócrita tem um preço a ser pago. Quem é hipócrita nunca vai ter pessoas que amam de verdade por perto. Porque se você é hipócrita, você só vai conseguir se relacionar bem com pessoas hipócritas. Na congregação, a hipocrisia é uma doutrina. Não tem como você ser sincero. Você condena aquilo que você faz. É uma hipocrisia. Vocês falam que amam, mas vocês não amam. Vocês falam que amam, mas a pessoa para o inferno. A prática de hipocrisia na congregação é uma das marcas mais acentuadas. Você vai ser um hipócrita por excelência. Você vai comer um alimento intelectual e você ser hipócrita é algo normal. Você vai, que nem você, o ancião é a expressão da hipocrisia. Ele condena a homossexualidade dos outros e a do filho dele ele abafa o fato que Deus vai perdoar. Vocês falam uma coisa, mas vocês fazem outra. Vocês falam que amam a Deus, mas vocês abominam certas pessoas. Vocês não amam as pessoas. Na congregação não tem amor ao próximo. Não tem amor. Na congregação tem amor à doutrina. Não tem doutrina do amor. Doutrina do amor é você amar incondicionalmente. Você não vai falar só da escritura, só da Bíblia, só da isso, só daquilo, italiano, só da isso, só da isso, só da isso, e assim, só da hipocrisia, e só da hipocrisia, porque vocês não têm amor, vocês são hipócritas. Vocês falam do amor de Jesus ensinando na Bíblia, mas vocês odeiam quem pensa diferente. Está disposto a pagar esse preço de conviver com a falsidade e a traição? Você vai ser traído na conexão. Você vai ter pessoas que falam mal de você pelas costas. Pessoas falsas. Elas não falam o que elas pensam de você na tua cara, elas falam pelas costas. E elas vão sorrir, elas vão te dar um beijo no rosto. Você vai fazer a barba, você vai ser chamado de servo de Deus, e as pessoas falam mal de você. Você vai conviver, você está disposto a pagar esse preço, porque para viver entre pessoas falsas e pessoas que traem, você também tem que trair, tem que ser falso. Quem anda com sujo, se suja, não tem como ficar limpo no meio de um monte de porcos. Na acepção eclesiástica da palavra. Está disposto a pagar esse preço? Porque para você ser querido entre pessoas falsas e traiçoeiras, não tem como ser sincero. Se você for sincero com pessoas falsas e traiçoeiras, você vai tomar um pé na bunda e vai ser desprezado. Também isso é um preço a ser pago. É um falso amor. Então por isso que vocês são falsos. Porque se vocês forem sinceros de verdade, o ancião vai cortar a liberdade de vocês. Porque o ancião manda, ele corta a liberdade. O povo não corta a liberdade. O povo não faz nada, não tem direito a nada, não participa de eleições, não participa de voto, não tem direito a nada. Se o ancião falar não, é não. Hoje o banheiro está fechado, ninguém vai cagar aqui hoje, ninguém vai cagar na rua, mas não vai cagar lá. Por quê? O ancião falou, entendeu? Quando você vê o ancião dizer que te ama, um dia numa reunião para te cortar a liberdade, ele vai chegar lá na hora da reunião e ele vai ser uma das partes, ele vai falar com o ancião que ele vai ser o bonzinho e o outro ancião o carrasco, mas foi o teu ancião que disse que te ama que vai te entregar para o carniceiro cortar a tua liberdade. Está disposto a conviver
com o desprezo e a difamação? Você vai ser desprezado e difamado se você não fizer o que eles mandam, se você não concordar com alguma coisa. Está disposto a pagar usar o nome da igreja para engrandecer as boas ações e esconder os seus defeitos? Você está disposto? Está disposto a pagar o preço de glorificar Deus publicamente apenas dentro da congregação? Está disposto a pagar o preço de manter uma fachada de perfeição enquanto critica o defeito dos outros? Está disposto a pagar o preço de perder a capacidade de tomar decisões independente? Suas decisões dependem sempre de uma doutrina ou de um personagem bíblico que está morto? Ou da cabeça do ancião? Está disposto a se distanciar dos seus amigos e familiares que não faz parte do CCB? Sempre mantendo aquele sorrisinho amarelo? Porque quando você tomar um tapa que te derrubarem do trono, aí desse trono da CCB, é um trono ensanguentado. Muitos já sentaram aí que o sangue secou e tem um monte de jovens com seus violão entrando para sentar nesses troninhos do orgulho. Vocês vão ser decepados. Vai passar o tempo, vocês vão se tornar adultos e a maioria de vocês não vão estar mais na congregação, vão voltar lá dentro de joelhos pedindo para aquele que te cortou a liberdade devolver a tua liberdade. Você vai pedir para aquele que foi injusto com você devolver a tua liberdade para servir a Deus. Você está disposto a só testemunhar e glorificar a Deus, ser grato a Deus pelo testemunho, só se o ancião deixar? Você fala, você não pode agradecer a Deus aqui, porque você não é digno disso, você é pecador. Você vai concordar com isso para a coisa não ficar pior. Está disposto a isso? Você está disposto a isso? Você está disposto a sofrer um controle mental e emocional constante? Você está disposto a enfrentar divórcios e separações incentivados pelo grupo? Ou seja, eu falo divórcio, mas assim, namoro. Você está disposto a tirar um grande amor, porque ele não é da CCB, ou induzir a pessoa a se batizar para poder dizer que está na graça? Se você é músico, não pode casar com quem não é da congregação, que você perde o ministério. Ancião viúvo não pode casar com uma mulher digna de amor, que ame, porque na congregação perde o ministério. Você vai sofrer essa coação. Você está disposto a passar por isso? Está disposto? Você está disposto a pagar o preço de ter a capacidade de expressar opiniões pessoais severamente restritas? Você não pode falar, você não pode omitir opinião nenhuma, você não pode falar nada. Sua opinião não vale nada, na sua opinião não vale nada. Então você vai viver num grupo, a sua opinião não vale nada. O que você acha? O que vale é que é Deus, então. E o que é que Deus acha? O que o ancião fala. Na Bíblia não basta, então não importa o que a Bíblia fala. O que importa é o que o ancião fala. O ancião falou que Deus perdoa, o ancião não perdoa. Está disposto a passar por isso? Você está disposto a encorajar a discriminação contra não membros e contra mulheres? Está disposto a tocar numa orquestra que você sabe que só senta homem? Está disposto a não ter vergonha na cara, igual os músicos da congregação, que ao tocar não tem dignidade diante de Deus, de renunciar ao cargo em nome do respeito às mulheres? As mulheres tocavam na igreja. Aí eles disseram que a mulher assedia sexualmente os homens ficam com tesão na hora do culto. Eles ficam excitados, com os membros endurecidos. Além do coração endurecido, os membros nefastos começam a endurecer. Então as mulheres, ao provocar isso, foram banidas da orquestra, não são mais instrumentos do diabo. Você já leu isso? Você já leu isso? Você está disposto a sentar numa orquestra e falar que Deus te deu o dom da música? Você está disposto a sentar numa orquestra onde a mulher não pode, porque o som que emite da mulher, Deus não aceita. E se o ancião falar, você não vai tocar mais, você não vai. Por quê? Porque o ancião não quer. Ele pegou um ponto de doutrina e ele não quer, ele não gosta. Ele vai se inventar uma casa de caboclo, você cair numa desgraça, ele vai te cortar a liberdade. Você está disposto a, quando sair da congregação, ouvir, você era ancião aqui, o ministério do ancião fica, você sai. Você era músico, o ministério fica, você sai. Você está disposto a ter um controle, uma vigilância sobre a sua vida sexual, para ter autorização ou não para servir a Deus, sendo que isso é um dispositivo constitucional da sua vida privada e íntima, que ninguém pode adentrar? Você está disposto a pagar o preço de adotar valores éticos distorcidos? Os valores éticos. O que é ético na congregação? É esconder. Isso não é ético. Não é ético você falar na televisão, que agora vocês estão na televisão, nós não falamos mal de médicos, remédios e denominações. Então vocês não falam, então vocês são hipócritas,
e não são éticos, porque se alguém congregar em outra igreja tem que pedir perdão, é pecado congregar em outra igreja. Ah, mas agora não é mais. Então, se não é mais, então que vocês estão numa seita maligna, porque se por 100 anos foi de Deus, e nós construímos a igreja que vocês usam para falar amém para a nova doutrina, então vocês são filhos do diabo e nós também éramos, a gente só não sabia disso, porque a gente também falava amém. A gente achava que a gente era especial, que Deus pegaria, faria isso, né? Tiraria o processo da gaveta, que era o processo de papel, botaria em cima. O médico falou não, Deus falou sim. Se a gente congregasse outra igreja, tinha que pedir perdão. Ah, mas agora não pode mais. Então, isso prova que vocês, com a mentira, que era mentira, vocês com a mentira construíram o império para que o Deus verdadeiro hoje usasse. Então, assim, vocês estão, na verdade, hoje em 2024, nessa nova doutrina. Então, assim, o Deus verdadeiro está com vocês e se usou da doutrina mentirosa para dar esse templo, toda essa riqueza para vocês, tirada com o nosso trabalho, que nós falamos amém para mentira lá atrás, já que lá era errado, agora é certo. Está disposto a deixar de lado a sua individualidade para só ter uma consciência grupal? É o que todo mundo pensa, é o que todo mundo veste. Tudo padronizado, você não tem mais individualidade. Aliás, a tua individualidade você enfia onde você quiser, entendeu? Porque não importa para a igreja. O que você pensa não importa. Você é na igreja, você não vai falar nada. Você vai cantar, falar glória. Quando o ancião gritar, você vai falar glória, falar amém, dá o seu dinheiro e esvaza. A sua opinião não vale nada. Está disposto a pagar esse preço? Desenvolver a desconfiança crônica em relação a não membros. Todo mundo que critica é filho do diabo. Tudo que os outros falam que passou dentro da conexão é tudo mentira. É uma desconfiança crônica. Vocês acham que a pessoa caiu no adultério. E pode colocar porque caiu no adultério, trepou fora do casamento, essas coisas que vocês pensam. Vocês acham que a pessoa que saiu virou mendigo. Vocês acham que quem saiu da congregação não é digno de respeito de nada. E não adianta dizer que mudou. Se mudou, então vocês têm que sair da igreja. Ou têm que devolver o dinheiro pra gente. Porque nós fomos enganados até o ano 2000. Aí veio o advento da reforma, mudou tudo. Tudo que a reforma pregava, que o irmão Josafá pregou em 2000 e sei lá, 4, 5, 3, 2000 e quanto lá. Falaram que era mentira. Agora já tem um monte de doutrina que está falando lá, bíblica, que é verdade. O que o irmão Jair falou era filho do Satanás. Velho caduco, filho do diabo, né? Viveu mais 20 anos pregando a reforma. Agora porque ele está falando que pecado de adultério não é pecado de morte, porque vocês falaram que ele era filho do diabo. Agora vocês estão falando que não é, então vocês construíram um império baseado na mentira para agora apresentar o Deus verdadeiro. Então o Deus verdadeiro precisou de 100 anos de mentira para pregar o verdadeiro agora? Puta merda! Você está proibido. Você tem uma imposição de acreditar só na doutrina deles. Você vai ter que crer no diabo, tem que fazer confissão. Nós cremos no diabo, a existência pessoal dele. Se você, por acaso, não, eu não quero crer no diabo, eu não quero falar isso. Então você é um cachorro. Um cachorro que vomita e come vômito, entendeu? Você é um porco que come pérolas. Ou lata, né? Porque não vai dar pérola aos porcos, vai comer lata. Você é um porco, um maldito cachorro. Por quê? Porque você não quer fazer. Você pode até acreditar ou desconfiar, mas você não quer fazer essa confissão. Quando você se batiza, você tem que aceitar os 12 pontos de fé e doutrina. Quando eu lembro se é 10 ou é 12. Você tem que fazer confissão. Eu creio em Jesus, eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, creio no milênio, creio no diabo. Se você não falar isso, você não faz parte da doutrina. Ah, mas eu falei amém, mas eu não acredito. Então, a tua consciência fala uma coisa, você por fora fala outra. Você é mulher, você sabe que a sua doutrina de roupas é falsa, de cortar o cabelo é falsa. Mas você fala amém por quê? Porque você é hipócrita. Isso é um preço que você está pagando. Então, você vai adoecer, você vai ficar doente, depressiva, a médio e longo prazo. Você vai ter que pagar por isso. Você tem um preço a pagar. Está disposto a viver de expectativas de milagres que nunca vão acontecer? Não vai. Desde que na conversão tinha ressurreição de mortos, até quando, nos anos 70, a medicina descobriu estado de coma. Então as pessoas não dá que estava morto, estava em estado de coma. Aí descobriu o estado de coma, depois também descobriu o DNA, né? Até lá, quando a pessoa estava em estado de coma, falava que era ressurreição de mortos. Hoje, diante do terreno do diabo da internet, não tem ninguém ressuscitando mais. Conforme a medicina cresce, os milagres somem. Você está disposto a aprender que o verdadeiro milagre não é Jesus levantar o paralítico? Que o verdadeiro milagre não é curar o enfermo? O verdadeiro milagre não é Deus tirar um homossexual e ser heterossexual? Que o verdadeiro milagre de Jesus é amar a pessoa como ela é amar o cadeirante, é amar a pessoa que tem dificuldades especiais, não é curar,
É amar, ele não é um doente. Ele tem uma característica diferente. Hein, pô? Você está disposto a contribuir financeiramente sem saber o destino do dinheiro? Você está disposto a ter necessidade de aprovação para manifestar dons e vocações? Você tem que estar aprovado pelos outros. Você não pode manifestar dom nem vocação nenhuma. Depende dos outros autorizar você. E um grupo de nepotistas pequeno, de um punhadinho aí de 5 mil pessoas, dominando 3, 4 milhões de covardes. Você está disposto a ser sujeito a julgamentos e possíveis excomungações da igreja sem direito à defesa com advogado? Quando você for julgado, você passar o problema da igreja, você não tem direito a advogado. E se você for condenado, você está excomungado da igreja, você está fora da comunhão. É que vocês não falam excomungado, vocês falam liberdade cortada. Liberdade cortada, você está desligado na terra. Aí fala, no céu não tem problema. Tem sim, está desligado na terra, está desligado no céu. Quem está sem liberdade na congregação é que não se fala isso, o cara continua dando coleta. Mas no fundamento doutrinário é que a pessoa está desligada na terra, está desligada no céu. Essa é a ideia. Para que as pessoas tenham medo de perder a liberdade. Ah, mas perdeu a liberdade para participar do culto, mas Deus ama, é Deus que julga. Então, se é Deus que julga, por que vocês julgam? Seus hipócritas de merda. Por que vocês não falam palavrão na tela assim? Porra! Por que vocês não falam assim? Pega essa doutrina e enfia no bolso de vocês. Por que vocês não fazem isso aqui na câmera? Por que vocês falam que é feio falar palavrão e vocês mandam os outra merda? Por que vocês estão escondidos, vocês falam puta que pariu e na frente vocês falam com perdão da expressão? Por que vocês fazem isso? Por que vocês dormem de calça comprida e falam que não pode, mulher não pode usar calça comprida, mas pode dormir? E se o anjo, aquele maldito anjo das trevas, que vocês falam que vai vir bem na hora que está dormindo calça comprida, porque falava que a mulher dormia com a calça comprida, Deus recolhesse ela, ela morreria e ia para o inferno. Vocês estão congregando em templos, construindo com o dinheiro de quem acreditava nessa doutrina lá atrás, que para vocês hoje não é nada. Vocês estão falando que Deus está pregando a verdade agora aí dentro, num templo que foi construído por nós, com uma doutrina que para vocês hoje é bizarra. Mas a gente viveu isso. Você aceita falar amém para um Deus que precisou de 100 anos de mentira, de escravizar uma população de quase 10, 20, 30 milhões de pessoas, ao decorrer de 100 anos? Falando amém para mentira, dando dinheiro para construir templos, para que hoje vocês tivessem o verdadeiro Deus, baseado numa construção imperial de falsas doutrinas? Hein? Vocês conseguem fazer festa onde, em salões, onde foi desgraçada a vida de muitos dos nossos avós, dos nossos pais? Você consegue falar amém para os anciões mais velhos de hoje, que presidem sobre vós, mas que nos anos 70 eram verdadeiros carniceiros? Esses anciões mais velhos de hoje, do Brás, ou do Brasil, eles pregavam a doutrina lá nos anos 70, que para vocês hoje é falsa, superada. Então, eles pregaram uma doutrina nos anos 70, o tempo mudou, eles falaram que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou. Agora, em 2024, eles estão pregando doutrinas mais leves, porque o dinheiro está acabando, e vocês estão chamando eles de servos de Deus, obedecendo novas doutrinas diferentes da que eles falaram amém lá atrás, pegaram nosso dinheiro para construir templo para os filhos deles, para agora dizer que aquela doutrina era falsa quando a gente dava o dinheiro e agora a doutrina é verdadeira. Então Deus precisou de 100 anos de doutrina falsa para poder pregar a verdade para vocês agora, que vão só vocês para o céu, e nós que somos críticos antigos, que vimos tudo mudar, somos um bando de demônios. Puta que pariu, cara, isso é muito foda. Você pode ter certeza que esses 25 preços, esses 25 pesos, esses 25 moedas, é o preço da salvação. Você tem que pagar um preço muito caro pela sua incompreensão. Isso vai te custar muito caro. Será que você vai ser salvo mesmo depois que você descer o túmulo? Nossos pais, nossos avós não tinham serviço de funeral por causa de uma fraqueza. E hoje pode fazer para todo mundo? Como é que fica? Aquela mãe que o filho morreu há 20, 30 anos atrás e que vê um outro filho morrer agora. Aquele não teve velório e agora vai ter. Só por causa de dinheiro, por causa de coleta. O que vocês acham de uma cena dessa? Seus abutres, carniceiros. Vocês não percebem que vocês só gostam de vídeo que fala de desgraça, de escândalo? Vocês não percebem que isso é falta de caráter?
falta de dignidade. Como é que vocês podem tomar Santa Ceia com um copinho descartável? Se em 2001 vocês falaram que eu pregava pelo espírito de Satanás, quando eu falava que isso era falta de higiene. Quando eu falava em 2001 para vocês, e outro Clóvis Evangelista nos anos 80 com máquina de escrever, e outros tantos pregadores que estão pregando aí há muito tempo já, mais tempo ou menos tempo, estão falando categoricamente antes da pandemia que o copo transmite doença, e vocês falaram que não, que a taça única não transmitia doença. Vocês não têm vergonha na cara de servir copinho descartável depois de ter falado que a gente falava era do diabo? Vocês não têm dignidade de pedir perdão pra gente. Vocês chamaram, olha, os críticos, poucos, aqueles 3, 4 críticos dos anos 2001, 2004, 2005, que a gente falava que era filho do diabo, que queria enganar o povo. Eles estavam falando a verdade, a gente falou que aquilo ali que era para libertar vocês era coisa do diabo. E agora nós estamos falando que para não transmitir Covid e outras doenças, então tem outras doenças. Aí vai servir o copinho descartável. Vocês, e é certo, mas não é vocês que teriam que servir essa Santa Ceia mitraica. Isso é uma Santa Ceia mitraica, vocês compreenderam com Mitra, o deus das cavernas. A Santa Ceia com pão, vinho ajoelhado diante do sacerdote é mitraica. Santa Ceia é você jantar no amor com a sua família, com amigos. Isso é Santa Ceia, onde não há hipocrisia. Santa Ceia não é pegar um pedaço de pão e falar que é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus somos nós, não é um pedaço de pão italiano que vocês superfaturam, hein? Ou não faturam, ou vocês compram de pessoas específicas, né? Vocês tinham que renunciar ao ministério. Não, nós temos vergonha na cara, nós somos a baixa escória da sociedade, nós somos vermes, somos estelionatários da fé e praticamos crime de abuso da fé, enganamos pessoas por 100 anos, mudamos a doutrina, então não temos dignidade para estar aqui na frente do povo. A gente vai entregar ao ministério e vai pedir perdão e restabelecer todos os cortes de liberdade que nós fizemos. Se vestir de saco e de cinza na hora do culto, nós vai botar um terno e ficar gritando, ameaçando os outros de morte lá no púlpito, ameaçando de morte os críticos. Nós vamos vestir um saco de tinta, pegar umas telhas que nem joga e ficar se coçando para arrancar essa sarna maligna do espírito de vocês, que é o orgulho, a hipocrisia, o nepotismo, a falta de caráter, a discriminação da mulher. Vocês estão cheios de sarna eclesiástica. Vocês têm que pegar a telha da palavra da reforma e ficar se coçando com caco de telha, pegar os vídeos lá de 2001, 2005, que vocês falaram que é filho do diabo, que vocês estão fazendo tudo que a gente pregou, que a gente falava, vocês fazem tudo igual agora. Você tem que vestir de saco e o povo tacar bastante tomate na cara de vocês, para ver se vocês alcançam misericórdia. Porque nenhum que está aceitando o ministério vai se salvar. Vocês do ministério vão entrar sozinhos no inferno. O inferno que vocês pregaram, esse inferno que vocês desejaram para os outros, é desse que vocês vão entrar. E vocês vão entrar sozinhos. Porque Deus há de ter misericórdia do povo da congregação. Que muitos nos odeiam, mas porque está viciado mentalmente. Nós somos pregadores da reforma, e pregadoras ilustres, mulheres maravilhosas que nós temos aqui, e homens também. Tem a dignidade de botar a cara e fazer na cara de vocês. A gente está pregando coisas que muita gente nos odeia. Por quê? Porque está viciado na doutrina de vocês. Vocês não têm vergonha? Vocês não sentem vergonha? Não sentem um pouquinho de vergonha? De falar que quem sai da conversão vira mendigo? E eu não virei de mendigo, eu saí da conversão, eu virei advogado. Ah, mas é filho do diabo. Não é do diabo. Eu conversei com advogados da congregação que falaram que, inclusive, me tenham como um crítico de respeito. Então, não é nada disso. O próprio ministério reconhece a autoridade de alguns críticos. A maioria do ministério de ancião mudou, por quê? Por causa da palavra da reforma. Das várias luzes da reforma. Não de uma, de várias. Só que são hipócritas. Põe o povo na frente, depois o pessoal vem mascarado com nome falso aqui na internet xingar a gente. E eles fazem o trabalho sujo. E eles ficam lá. Muitos até fumando cachimbo, charuto. Muitos anciãos passou a fumar cachimbo e charuto. Quando estava fumando aqui na internet um cachimbo e charuto, começou a fumar cachimbo e charuto, que eu sei. Enquanto você está tomando uísque, vocês estão bebendo o quê? Lá, as lágrimas da dor. Você está disposto a aprender a viver no meio da crocodilagem? Tem um vídeo aqui, crocodilagem. Vocês acham que vocês não vão pagar nada por isso? Que tá tudo bem. Que o destino dos bons é o mesmo destino dos maus. Você está disposto? Então você se prepare. Se prepare que o teu dia vai chegar.
E você pagará um alto preço pela sua incompreensão.